para o homem moderno, para a mulher moderna. Então eu queria levantar 4 fatores que militam contra o ensino cristão tradicional a respeito do juízo vindouro e do inferno. O primeiro é uma mudança na compreensão de quem vem a ser Deus, uma mudança na imagem que as pessoas têm a respeito de Deus. No passado, Deus era retratado como rei, como soberano, como todo-poderoso. Hoje ele é concebido muito mais como um pai amoroso, um pai bondoso, um pai misericordioso, como se essas duas imagens estivessem em oposição na Sagrada Escritura. Leonardo Boff, aqui no Brasil, talvez tenha sido um dos primeiros, mesmo ele estando dentro, na época do catolicismo, dentro da esfera católica, talvez tenha sido um dos primeiros a romper com esse aparente paradoxo bíblico a respeito de Deus como rei e como pai. Então ele faz literalmente uma oposição entre essas duas imagens, afirmando que o pai de Jesus Cristo agora é um pai de misericórdia, um pai de perdão, não mais um ser irado, um ser, como ele vai dizer num dos seus livros, que exige um novo sacrifício sangrento, um sacrifício terrível. Então, há uma mudança na imagem de quem Deus é em nossa cultura. Essa mudança já tem sido operada há algum tempo e tem sido mais forte agora. Para mim, um ponto muito curioso notar que, geralmente, por exemplo, teólogos liberais ou ligados às tradições de libertação, eles falam muito do reino de Deus. Mas quando você fala de Deus como rei do reino, eles literalmente têm urticárias, coceiras severas, alergia intensa. Eles têm literalmente pavor dessa noção de Deus como rei do reino. Então o que eles têm, na verdade, é um rei sem reino, sem o reinado de nosso Deus Todo-Poderoso. Quem lembra do credo dos apóstolos, essa tensão, essa luta por imagens não é nova. Lembra que no credo Deus é retratado 2 vezes como Pai Todo-Poderoso. A expressão grega ali é pantocrator, né? Aquele que tem todo o poder, aquele que reina sobre todas as coisas. Mas esse rei recebe Jesus à sua destra, e esse Deus que é rei recebe Jesus à sua destra, e esse Deus Todo-Poderoso há de julgar vivos e mortos. Então, já no credo, um resumo fiel da Sagrada Escritura, não há incompatibilidade entre essas duas imagens, mas hoje muitas pessoas, mesmo pessoas em destaque dentro da igreja, têm feito a opção para afirmar muito mais a visão da paternidade de Deus, como se ela fosse oposta a Deus como rei e como soberano Senhor. Um outro ponto é que há uma mudança também operando em nossa cultura, em que se desconfia hoje de lógica e de razão e afirma-se muito mais símbolos e sentimentos. Então, noções bíblicas que vão exigir mais da razão, de lógica, elas são afastadas, são colocadas de lado e são valorizados muito mais ensinos bíblicos como sinais ou símbolos, não como ensino concreto, abstrato, e apelando-se muito mais à questão de sentimento, amor, etc, etc. Um outro ponto importante que tem militado contra a doutrina tradicional do juízo final e do inferno é o contato com outras religiões, a noção de que Deus pode ter outros caminhos para a salvação, outras religiões também podem ser meios de salvação. A ideia, entre alguns círculos cristãos, é que há um único caminho. A gente pode pensar, por exemplo, num prédio em chamas, você tem um caminho de salvação ali, o caminho principal, mas se descobre um outro caminho, um tipo de escada que esteja fora do prédio, que possa salvar pessoas, um tipo de plano B de salvação naquele prédio em chamas, ok, então a gente aceita esse plano B como um caminho de salvação. Então algumas pessoas têm falado do caráter revelatório, não só preparatório, mas também salvador de outras religiões. E numa época de tolerância e de pluralismo religioso, pega muito mal a gente afirmar o exclusivismo cristão. Então, a ideia aqui é que o exclusivismo cristão, a noção de salvação solo Christus, sola gratia, ela é ofensiva para uma mentalidade pluralista, religiosa também. Então, algumas pessoas têm sido impactadas pela pressão na cultura, então elas têm colocado mansamente de lado a noção do juízo final, a noção de inferno, porque essas noções são chocantes demais dentro de um contexto de pluralismo religioso e também de tolerância como um dogma
importante definidor da cultura contemporânea. E, por último, a noção da perda de confiança nas Escrituras. Muitos daqueles que têm colocado de lado como matéria meramente defensiva o juízo vindouro, o inferno, ou até mesmo têm reinterpretado e rejeitado, são pessoas, teólogos, pregadores, que já não creem na Bíblia como a suprema palavra de Deus. A Bíblia é revelatória, a Bíblia tem aspectos revelatórios, a Bíblia pode nos ensinar o caminho de salvação, mas a Bíblia como um todo não é palavra de Deus, não pode ser mais recebida como palavra de Deus. Muito do que está lá é mitológico, é lendário, é ultrapassado. Então, o papel do teólogo contemporâneo é fazer uma ponte entre um livro antigo, lendário e mitológico, e o contexto contemporâneo. Então, há uma noção de que a Escritura como um todo não é revelatória, não é fonte última de autoridade, logo não se confia mais na Escritura como um guia fidedigno também para falarmos das coisas do fim. Então, o que se tem é uma tendência onde pregadores, professores, líderes, escritores, eles colocam de lado ou rejeitam aquilo que lhes é ofensivo. Aquilo que é chocante, aquilo que causa desconforto tem que ser rejeitado ou reinterpretado de acordo com algumas premissas filosóficas como o existencialismo, fenomenologia e outras mais. Então, esses são alguns fatores aí que têm militado contra a noção tradicional de juízo final e inferno. Então, são 4 pontos aí. O primeiro, a mudança na imagem de Deus. O segundo, a mudança na cultura. O terceiro, o contato com novas religiões e a questão da tolerância contemporânea. E, por último, a perda de confiança no caráter autoritativo inspirado da Sagrada Escritura. A Escritura não é mais uma revelação de Deus a nós. Antes, a Escritura é um produto de resposta ao Deus que age ou Deus que está presente em todas as culturas. É uma resposta a Deus, uma resposta ao lado de outras respostas. Então, esses são 4 fatores que têm afetado a compreensão que se tem de juízo e inferno. Para tornar a situação um pouco mais complicada, há algumas interpretações distintas sobre o juízo vindouro e especialmente o inferno dentro da igreja cristã. Por exemplo, a posição mais popular é que as imagens bíblicas sobre o inferno são descrições literais do inferno. Então você vê isso em Pastor de Hermas, um escrito aí do 2º século depois de Cristo, Inácio de Antioquia, um escritor muito importante que veio um pouco antes do Pastor de Hermas, Tertuliano, Tomás de Aquino e Jonathan Edwards. Quem lê o seu famoso sermão Pecadores nas mãos de Deus irado, verá uma descrição do inferno tomada como uma descrição literal, isto é, o inferno é como a masmorra, um calabouço, o inferno é um lugar onde o fogo literal não se apaga, onde há vermes andando por aquele lugar e esses vermes nunca morrem, há um lugar literal de pranto e ranger de dentes. Talvez essa visão, essa interpretação sobre o inferno seja muito popular entre pregadores. Quem lê, por exemplo, os sermões de Darwin Moody, famoso pregador lá de Chicago do século XIX, vai ver esse tipo de descrição. E no nível mais popular você vê isso no famoso Inferno de Dante Alighieri, que na verdade ele vai retratar a visão tomista de Tomás de Aquino de inferno. O que Tomás de Aquino fez em prosa, Dante faz em termos de verso. Então, vários andares no inferno, cada andar um inferno mais rigoroso, ou uma estrutura mais rigorosa de inferno. Quem gosta de gibis, no nível mais popular aí, os famosos gibis do Spawn, eles refletem muito da visão de Dante Alighieri do inferno. Então, quem curte gibi, quem gosta desse tipo de literatura, vai ver uma espécie de popularização da visão de Dante Alighieri, que na verdade é baseado em Tomás de Aquino, também Boaventura e outros escritores medievais de Fiore, representados nesse tipo de imaginário mais popular, que são os graphic novels ou gibis em quadrinhos. Uma segunda visão quanto ao inferno é baseada em Agostinho, C.S. Lewis, John Calvino, que interpretam as imagens bíblicas do inferno de forma figurativa. Bom, se
as imagens bíblicas, ou melhor, o que a Bíblia fala de inferno tem que ser tratado de forma imaginariamente, isto é, aquelas visões de inferno presentes especialmente no Novo Testamento não devem ser tratadas como literais, como descrições literais espaciais do inferno, mas devem ser tratadas como imagens fornecidas para impressionar a nossa mente, a nossa imaginação. E eu vou voltar a esse ponto mais adiante. Uma outra posição tem sido defendida mais recentemente, especialmente da década de 80 para cá, é a noção de que o inferno é equivalente a um momento de julgamento e aniquilação. A ideia aqui, e aqui a gente tem que prestar muita atenção, eu espero não chocar vocês aí. Uma noção muito popular entre cristãos é a ideia da imortalidade da alma. Então, voltando ao primeiro ponto aqui desse gráfico, aqui, dessa tabela, alguns pregadores evangelistas falam muito da alma imortal do ser humano, da noção de que o ser humano tem uma alma imortal. Aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque essa noção não é neotestamentária, não é veterotestamentária, não é a imagem bíblica. Na Bíblia, só Deus é imortal. Ok? A noção de imortalidade da alma, muito popular no meio cristão, protestante, evangélico, ela é grega, ela é platônica, ela não é baseada na Sagrada Escritura. Um ponto importante é que, na Sagrada Escritura, nós somos sustentados, momento após momento, pelo próprio Deus vivo, pelo único que é imortal, que habita na luz inacessível. Nós não temos imortalidade per si. O que nós somos por causa de Deus. Então, aqueles que estarão nos novos céus e nova terra, também serão sustentados por Deus nos novos céus e nova terra. A vida daqueles que estarão nos novos céus e nova terra é derivada somente de Deus. Para a noção tradicional do inferno, então, aqueles que estarão recebendo as penas eternas também serão sustentados pelo próprio Deus. Para esses, nessa terceira posição, entre eles John Wenham, há um livro dele muito bom sobre o problema do mal, que ele toca de passagem nessa questão, mas ele não aprofunda. Mas John Stott e Clark Pinnock, que talvez sejam os defensores principais dessa posição, eles começam corretamente, afirmando, ou negando, melhor dizendo, a noção de mortalidade da alma, e afirmando, do outro lado, que nossa vida é sustentada por Deus momento após momento. Mas o ponto deles é que, uma vez os ímpios sendo julgados, eles serão completamente aniquilados. Eles cessarão de existir. Enquanto os salvos serão sustentados por toda a eternidade, serão alimentados e receberão vida por toda a eternidade, os ímpios deixarão de existir num abrir e piscar de olhos. Okay? Daí a noção de aniquilamento dos ímpios, o aniquilamento da alma. Okay? Deus deixa de mantê-los ou de sustentá-los em vida. John Stott aí talvez seja o personagem de mais destaque entre esses três. Ele defendeu essa posição num livro que nunca foi traduzido para o português. É um debate dele com um autor liberal. Os dois estão debatendo sobre o que é a essência da fé. Então, nesse livro, ele vai defender essa posição, mas ele nunca pregou publicamente, nunca ele tornou essa posição pública. É mais um pensamento dele. Ele, inclusive, vai dizer no livro dele, que nesse livro, melhor dizendo, que ele se vê como alguém inserido dentro da tradição evangélica e que é com tristeza que ele precisa deixar essa posição, ele precisa abrir mão da posição tradicional sobre o juízo final e o inferno. Então essas são três posições sobre a questão de juízo final e inferno que estão presentes dentro da tradição cristã. Uma quarta posição é o universalismo. Essa posição não é nova, ela vai afirmar que todos os homens, inclusive alguns vão especular que inclusive os anjos caídos podem ser restaurados no final. A palavra técnica que é usada aqui para descrever essa posição é apocastásis, isto é, a renovação de todas as coisas. O primeiro teólogo que talvez tenha defendido essa posição foi um teólogo egípcio chamado Orígenes, um homem brilhante do 3º século depois de Cristo. No livro de história aqui eu falo um pouquinho sobre ele. Ele talvez tenha sido o maior comentarista bíblico da época, o escritor cristão mais famoso da época. Até a mãe do imperador, seu contemporâneo, chamou para escutar preleções catequéticas evangelísticas em Antioquia, na Síria.
mas ele especulou a possibilidade de que no final todo ser humano, mesmo os incrédulos e mesmo o diabo e seus anjos caídos poderiam ser renovados no último dia. Essa posição foi condenada como heresia no segundo concílio de Constantinopla, em 553. Nesse concílio ecumênico, a posição dele, de Orígenes, foi rejeitada. Um ponto importante aqui para salvaguardar esse homem brilhante é que Orígenes não ensinava essa posição como dogma. Para citar uma outra palavra grega da época, ele ensinava como teologômena, isto é, como uma opinião teológica, como uma especulação teológica. Okay? Isso era algo que ele tratava dentro das suas conversas com os seus alunos na escola de teologia em Alexandria, no Egito. Mas ainda assim a posição foi condenada como herética em Constantinopla no ano de 553. Em linhas gerais, o universalismo não só afirma que todas as pessoas serão salvas ao final. Nesse caso aí, a mensagem evangélica do juízo do inferno ou é negada ou omitida no discurso público ou nos escritos daqueles que defendem essa posição. E há uma variante nessa posição aqui. O que a gente poderia chamar de um universalismo encoberto. Em outubro eu falei com vocês sobre como é que a igreja lutou com a questão de graça, fé e a responsabilidade humana. E uma das posições que eu coloquei para vocês foi a posição de Karl Barth, uma posição sui generis. A posição dele de salvação é bem diferente. Ele entende que Cristo é o eleito, Cristo é o reprovado, e Cristo, como cabeça da humanidade, então, representa na eternidade a reprovação da humanidade em si mesmo, quando ele é crucificado, e quando ele é ressurreto e se torna o eleito, então ele representa diante do Pai toda a humanidade. Então, em alguma medida, toda a humanidade já é eleita em Cristo. Então, essa posição em Barth pareceria caminhar para o universalismo, mas o ponto importante aqui, aliás, dois pontos importantes aqui o primeiro, a posição de Barth é monergística, como eu disse em outubro. Isto é, Deus soberanamente, graciosamente, em Cristo Cristo ressurreto elegeu toda a humanidade. Não há nenhuma cooperação para a salvação aqui. Essa eleição não depende da resposta do ser humano, não depende da fé do ser humano, não depende do arrependimento do ser humano. Ela é totalmente monergística, calcada na soberania divina. Esse é um aspecto diferente na visão de predestinação, eleição e salvação em Karl Barth. Do outro lado, Barth nunca afirmou apocastásis, ele nunca afirmou universalismo. Há uma tensão, há uma contradição não resolvida dentro da teologia de Barth. Porque se de um lado ele entende que toda a humanidade agora é eleita em Cristo, e o papel da igreja agora é anunciar que todo homem, toda mulher já é contado como eleito em Cristo, do outro lado, Barth nunca negou a possibilidade da existência do inferno e antes a necessidade do juízo vindouro. Então o que se tem é uma incompatibilidade, não é nem um paradoxo, é uma contradição não resolvida dentro da teologia barthiana. Daí um universalismo encoberto. Okay? Do outro lado, você tem um universalismo absoluto total. Você tem homens como Schleiermacher, um bispo episcopal chamado J.T. Robson, foi muito famoso no mundo inglês, aqui no Brasil, década de 60. O livro dele, Honesto para com Deus, foi lançado em português, logo que saiu em inglês, saiu aqui no Brasil também. Paul Tillich, Rudolf Bultmann. O ponto deles haverá um julgamento. Mas no fim, o Deus que é amor, o Deus que é graça não vai desistir de ninguém, vai salvar a todos serão convidados ao banquete final. A gente vai voltar a esse ponto, eu quero levantar algumas teses contra o universalismo no final, mas a noção é que haverá salvação para todos no último dia. Há uma crise nesse último ponto aqui, porque, obviamente, nenhum desses teólogos aqui crê numa revelação sobrenatural e numa ação sobrenatural de Deus na história. Então, esses teólogos não creem na ressurreição corporal de Cristo ao terceiro dia, dentre os mortos. Eles também não creem numa ressurreição literal no último dia. Então, a visão deles de universalismo e de salvação total no final não tem a ver tanto com um local, mas tem a ver muito mais com um espírito.
a palavra alemã aqui seria Geist, algum tipo de ressurreição para a imortalidade. Se você é um leitor atento de 1 Coríntios, qual é o ponto ali em 1 Coríntios 15? O que está por trás daquele capítulo, o mais longo do Novo Testamento? Você tem uma igreja, vou usar termos contemporâneos aqui, de classe média alta, classe alta, uma igreja burguesa, uma igreja numa cidade cosmopolita, e para o grego, falar da ressurreição do corpo, uma ressurreição da matéria, era altamente ofensivo. Você lembra que o sermão de Atos 17 de Paulo em Atenas é interrompido justamente nesse ponto. Quando ele fala da ressurreição do corpo, vira um barraco ali e acaba o sermão interrompido pela metade ali. Paulo não consegue nem concluir o sermão, as pessoas já acabam com o sermão ali. Então, me parece que os crentes em Corinto tinham a seguinte tensão: nós estamos aqui numa igreja ou numa cidade altamente cosmopolita, uma cidade rica, opulenta, um centro de culto. Pega mal falar da ressurreição corporal. Olha, vamos falar aqui que Cristo ressuscitou no Espírito. E aqueles que estão nele também ressuscitarão como seres espirituais, e como seres espirituais viverão para sempre. Você lembra que Paulo chega ali com os 2 pés, literalmente no peito dos coríntios. E há uma tensão meio complicada ali, que ao mesmo tempo que os crentes em Corinto negam a ressurreição corporal, eles também fazem oração pelos mortos. Não me peço para explicar isso. Paulo simplesmente menciona de passagem, parece que era uma prática entre os crentes em Corinto, mas ele não desenvolve, ele simplesmente acha ridículo, esse é o ponto, que pessoas que neguem a ressurreição na carne, como o credo diz, neguem a ressurreição no corpo, ainda que um corpo espiritual, mas o corpo ainda será redimido, eles façam orações pelos mortos, façam preces pelos mortos. Então é curioso que esses teólogos universalistas, eles não vão falar de novos céus e nova terra como um estado e um lugar. Eles vão falar muito mais de um estado imaterial de vida com Deus. E alguns vão até especular se a personalidade será preservada nesse estado material. Por exemplo, Orígenes, voltar lá no começo da história, ele especulava que nossa alma estava em Deus e haveria a restauração de todas as coisas, essa apocastásis, porque o que haveria era um retorno ao próprio Deus, na medida que todos seremos, inclusive os anjos caídos, serão restaurados ao próprio Deus. Okay? Mas não haveria uma terra concreta, um novo céus, uma terra de concretude, como os profetas do Antigo Testamento, e Mateus, e Lucas, e João e Apocalipse afirmam e apontam para a gente. Okay? Então, nós temos aí 3 interpretações distintas sobre o inferno e uma quarta posição, também presente na história da igreja, de negação do inferno. Ainda que se mantenha alguma noção de juízo, o inferno será completamente apagado, literalmente, né? O inferno simplesmente deixa de ter lugar na medida que todos serão restaurados. Deus vai ganhar todas essas pessoas, vai mostrar misericórdia a todas as criaturas, ganhando-as no último dia. Ok, eu estou entremeando o PowerPoint com algumas obras de arte. Isso aqui é a entrada da Catedral de São Vitus, em Praga, na República Tcheca. É interessante que essas noções de juízo vindouro e inferno eram muito fortes na igreja, tanto católica como na igreja protestante, inclusive tocando a própria imaginação. E esses quadros, eles são a tentativa de reproduzir com a imaginação os dados bíblicos. Então você vai ver, em alguma medida, algumas dessas obras de arte aí. Alguns textos bíblicos importantes para nós pensarmos aí o juízo e o inferno. Vamos começar com o texto de Sofonias. Capítulo 1, versos 14 a 16. Está perto o grande dia do Senhor. 2 pontos importantes aí. Primeiro, Senhor aí está em versalete, ou caixa alta. O nome hebraico aí é Yahvé, o Javé. Está perto o grande dia de Javé. E lembra que na literatura profética do Antigo Testamento, a noção de dia de Javé, dia de Jeová, ou Javé, ou Yahvé, ou dia do Senhor, como nossas traduções costumam fazer,
é o dia do acerto de contas na escatologia hebraica. Okay? Haverá o dia, o terrível dia do Senhor. Você vê esse Abacuque, vê esse Obadias, Oséias e outros livros do Antigo Testamento. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço, e desolação, dia de escuridão e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. O dia do Senhor aí vai ser um dia terrível, até os poderosos tremendo e clamando misericórdia. Mateus 25. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Verso 40 a 43 agora. O rei, lembra das imagens aí, né? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, e sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. 45, 46. Então lhes responderá: Em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém para os justos para a vida eterna. E nós temos uma tensão no dado bíblico. De um lado, a Escritura ensina que aqueles que não creem em Cristo já estão debaixo da ira divina. Então, eu sei que no nível popular é muito comum a gente escutar coisas do tipo: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, esse tipo de frase de efeito. Mas como é que aqueles que defendem essas frases lidam com, por exemplo, Romanos capítulo 1, verso 18 em diante, Romanos capítulo 2, verso 1 em diante, e João 3,36. Vamos pegar essa última passagem. O texto diz: Quem crê já tem a vida eterna, quem não crê, a ira de Deus já permanece sobre ele. Então, de um lado, e, gente, isso aqui para mim não é com prazer que a gente trata dessa matéria, mas por lealdade ao texto bíblico. O texto bíblico que ensina. Para mim isso é um negócio terrível. Aquele que crê, não importa aonde ele esteja na escala da sociedade, pobre, desamparado, se ele crê, ele já tem a vida eterna. Aquele que não crê, aquele que permanece em incredulidade, ele já está debaixo da ira santa divina, do completo desprazer de Deus sobre ele. Não importa quão grande ele esteja, o lugar dele seja na sociedade. Só que, de um lado, se esses que se recusam a crer já estão debaixo do juízo, o texto bíblico também lembra que haverá ainda um juízo no fim da história. No dia do Senhor, quando todos os homens vão se apresentar diante desse tribunal para serem julgados por Deus e pelo seu Cristo. Esse julgamento, vai ser um processo no qual certo e errado é discernido. E acho que vai ser o grande choque dos brasileiros. Não vai ter jeitinho. Não vai haver espaço para malandragem. Nós nos encontraremos diante de um Deus completamente reto, completamente santo, um Deus incorruptível, que nos julgará segundo a sua própria medida. Em função disso, esse Deus, como já foi dito, será o juiz. O Pai vai dar poder e autoridade ao Filho para julgar, e a gente vê essa tensão dentro do Evangelho de João. O Filho não veio para julgar, mas virá para julgar, e esse julgamento será inevitável e completamente justo.
Desde o Antigo Testamento é prometido o dia do Senhor, o dia de julgamento, o dia de retribuição. E o surpreendente aqui é que mesmo os condenados darão glória a Deus pela sua retidão, pela sua santidade, pela sua justiça. Lembrando do grande metodista Billy Bray, os ímpios vão para o inferno dando glória a Deus, porque o julgamento dele é completamente reto, completamente justo. Ok? Agora, um ponto importante para nós aqui, e que algumas vezes a gente perde de vista, é, segundo os dados bíblicos, os crentes também tomarão parte desse julgamento. Eles se assentarão em tronos para julgar o mundo e julgar até mesmo os anjos. Quem se espanta com isso pode depois olhar 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3. Isso é um negócio muito louco. Se de um lado haverá um julgamento, e esse julgamento é inevitável, se nesse julgamento até mesmo nós daremos conta do que nós fizemos, o copo d'água que nós demos, um prato de comida, uma manta para um dos pequeninos dos filhos de Deus, do outro lado, uma vez confirmados em retidão, nós nos assentaremos para julgar toda a criação, inclusive os santos anjos. Eu também não sei como isso vai se proceder isso, mas a Bíblia afirma esse ponto, que nós julgaremos o mundo e os próprios anjos. Aqui nós temos um probleminha. Nós temos muita dificuldade de falar da criação, porque nenhum de nós viveu em Gênesis 1 e 2. Nós podemos falar muito bem de Gênesis 3 e Apocalipse 19, porque nós lidamos com a queda e experimentamos a redenção. Nós aqui estamos tateando, porque nenhum de nós ainda provou a restauração de todas as coisas. A gente está tentando traçar um caminho a partir dos textos bíblicos. Tentar entender o que a Bíblia ensina sobre esse ponto. Então, essa tensão já está presente. Alguns, pela sua incredulidade, já estão sendo julgados. A ira de Deus permanece sobre eles. Mas eles ainda provarão o julgamento vindouro diante de Deus, o Pai e do Filho. Esse será um único julgamento. Ok? Segundo o ensino bíblico, há um único juízo final. Esse juízo final vai ser pronunciado diante de toda a humanidade no último dia. E como nós já lemos, essa humanidade, o gênero humano, será dividido em dois, diante do tribunal de Cristo, os salvos e os perdidos. Enquanto uns serão banidos para a condenação eterna, outros serão acolhidos, e não só acolhidos, mas recompensados pela qualidade da sua obra nessa vida. Nota que na linguagem bíblica não há um terceiro caminho, não há nenhuma insinuação de purgatório. Eu não tenho tempo de tratar dessa matéria aqui. É uma matéria que começou a se desenvolver cedo na história da igreja cristã, mais como especulação, especialmente por Gregório, famoso bispo de Roma do VI para o VII século, mas na matéria bíblica não há nenhum espaço para limbo e purgatório. Toda a humanidade é apresentada diante do trono, e essa humanidade é dividida em dois. Uns são remetidos à direita para receber recompensa e vida eterna, outros são remetidos à esquerda para receber juízo e as penas eternas. Então, num aspecto, ainda que o crente tenha que se apresentar diante do tribunal de Cristo no último dia, ele não precisa temer o juízo, porque ele já, se ele é cristão, se ele confia no crucificado, ele já recebeu plena justificação na sua história pessoal. Colocando de outro lado, a gente não precisa... mais uma vez, a gente tem que remeter àqueles pregadores populares, né? Eu acho que todos vocês já ouviram pregadores falando do tipo que no último dia vai passar filminho da nossa vida e a gente vai ficar envergonhado, esse tipo de coisa, né? Não tem nada disso no texto bíblico. A ideia é o seguinte: meu irmão, minha irmã, se você crê em Jesus Cristo, se Cristo crucificado é sua única esperança, você já foi justificado aqui e agora. Você já foi declarado um homem, uma mulher completamente justo, completamente reto, completamente santo. Se você confia em Jesus, você já está, nesse momento, essa é toda a linguagem do Novo Testamento, você já está assentado sobre as regiões celestiais. Se você confia em Cristo, você já está ressuscitado com Cristo. Se você confia em Jesus, para usar a linguagem bíblica, você já foi passado, glorificado. Então, ainda que a gente se apresente diante do tribunal de Cristo, essa apresentação é uma apresentação que confirma aquilo que nós já experimentamos em vida.
homens e mulheres completamente retos, justos, santos, que já estão assentados com Cristo, já são ressuscitados com Cristo, já foram passado glorificado. Deus já nos vendo como obras acabadas aqui e agora. Então a gente se apresenta diante desse trono com confiança. Eu acho muito bonito, 1 João capítulo 4, verso 17. E aqui faz bem a gente ler essa passagem bíblica. 1 João 4, 17, um texto até trinitariano, falando do Pai, do Filho e do Espírito aí. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Quer dizer, esse amor que nós sentimos pelo Deus que se dá, Pai, Filho e Espírito, esse amor que nos une, nos dá confiança, aqui e agora, de nos apresentarmos diante do tribunal, não para sermos julgados, mas para ter confirmado naquele momento, aquilo que nós já experimentamos em vida, quando cremos e confiamos em Jesus crucificado. Nesse sentido, então, os salvos também vão provar algum tipo de julgamento. Ainda que eles se apresentem diante do tribunal para receber essa confirmação do que eles experimentaram na sua experiência pessoal, eles serão julgados. Serão julgados sob quais critérios? Primeiro, eles serão julgados pela forma como edificaram a igreja. E aqui, eu quero tomar muito cuidado dessa questão. Eu não quero dizer que todo cristão tem que viver para a igreja. Mas quando você ama um irmão na igreja, como Cristo, quando você dá um copo d'água para um irmão na igreja, quando você dá uma manta para o irmão na igreja, você já está edificando essa comunidade. Então, se de um lado nós que cremos em Jesus, que confiamos nele, que nos agarramos a Cristo crucificado, já teremos essa experiência confirmada no último dia, do outro lado, nossas obras também serão julgadas. Primeiro, a maneira pela qual edificamos a igreja. Segundo, aí sim, a forma como tratamos o nosso irmão, a nossa irmã na comunidade. Nós seremos julgados também pela forma como sofremos por Cristo. Lembra das imagens dos mártires em Apocalipse? Isso é interessante. Eles tiveram sangue derramado por amor ao Cordeiro, mas eles clamam por vingança. Eles clamam por retribuição. Até quando o Senhor não vingará o nosso sangue derramado sobre a terra? Então, os crentes serão julgados pelo seu sofrimento por Cristo. Lembra, alguns, as suas obras serão desfeitas no dia do juízo. Serão como palha. Outras obras serão provadas e serão recompensadas. E o que vai acontecer? Os cristãos, no dia do juízo vindouro, justificados, eles receberão galardão gracioso da parte de Deus. Esse galardão é chamado de coroa da justiça, coroa da vida, a coroa da glória, peso de glória, palavras de afirmação pela sua fidelidade e também tesouros no céu. O ponto aqui, isso choca algumas pessoas, a ideia de salvação pelas obras está tão entranhada na gente que isso é meio chocante, mas o ponto aqui é que alguns entre nós receberão mais recompensa pelo seu serviço, pelo seu amor, pelo seu sacrifício nos novos céus e nova terra. Alguns, lembra da imagem de 1 Coríntios, terão as suas obras consumidas como palha. Vão chegar ao trono somente crendo em Cristo. Outros, pela sua ação para a glória de Deus, receberão algum tipo de recompensa. A salvação é pelas obras, o galardão pela qualidade do nosso serviço para Deus. Então, eu não posso ter a pretensão de chegar nos novos céus e nova terra e me ver no mesmo pé de igualdade que um Agostinho de Hipona, um Policarpo que aos 86 anos entregou sua vida ao martírio. Eu vou ter que andar um bocado até chegar à mesa do banquete e vou ver esses homens já sentados lá há muito mais tempo e muito mais próximos de Cristo do que eu talvez estarei na glória. Esse é um ponto. Uma aplicação prática aqui. Perseverem em boas obras. Militem a boa milícia, lutem o bom combate. A recompensa para a gente. A grande recompensa para aqueles que sofrem por amor ao Evangelho, aqueles que abrem mão de tudo por amor ao Evangelho, haverá recompensa. E aqui tem um ponto. A gente não tem como detalhar essas recompensas, mas as haverá. A gente não tem como
a gente chega aqui a um ponto em que a gente fala por fidelidade ao texto bíblico, a gente tem que calar. Qual vai ser a recompensa? Não sei. Mas o texto garante que aqueles que têm morrido por amor a Cristo, aqueles que têm abandonado tudo por amor a Cristo, aqueles que têm dado um copo d'água, um alimento, manta para os pequeninos entre os filhos de Deus, esses receberão galardão no dia do juízo. Agora, há uma inversão aqui. Os perdidos serão julgados. E lá, no dia do juízo, no grande dia do Senhor, eles não encontrarão em Cristo um paráclito. Eles não encontrarão em Cristo um fiel advogado, como os cristãos vão encontrar, porque confiaram nele nessa vida. Antes, a ira que eles já experimentam nessa vida, o endurecimento divino que eles já experimentam nessa vida, será confirmado e amplificado no dia do julgamento. Os perdidos serão julgados pelas suas obras. Eles não quiseram alcançar ou construir Babel pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio mérito para chegar a Deus, ok? Por isso eles serão julgados. Eles serão julgados pelas suas obras. Eles serão julgados pela maneira que trataram os pequeninos irmãos de Jesus. E, acima de tudo, serão julgados pelo seu estado de incredulidade. Como a gente vê lá em João 3, 16, 21, depois 3, 35 e 36, quem crê já tem a vida eterna. Quem permanece em incredulidade, a ira de Deus já permanece sobre eles. E aqui há uma tensão que arminianos têm muita dificuldade para lidar. E universalistas também. Eles vão se apegar a João 3,16, porque Deus amou o mundo. Ou João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Peraí, se o Cordeiro tirou o pecado do mundo, se Deus amou o mundo, como é que Deus pode estar irado com alguns dentre o mundo? E aqui eu estou pressupondo, dentro da teologia arminiana ou universalista, que eles vão interpretar ingenuamente o cosmos, o mundo, em João 1,29, em João 3,16, como todo ser humano em todo tempo, em todo lugar. Então, há uma contradição dentro do dado bíblico que algumas vezes vai levar o arminiano ou o universalista a não considerar, por exemplo, João 3, 35, 36. Vai passar direto por ali. É muito curioso você estar debatendo com o arminiano, aí você pergunta, João 3,16, Deus ama o mundo. Sim. O mundo aí é o quê? Todo ser humano? Sim, todo ser humano. Todo tempo, todo lugar. Ok. Com quem Deus está irado em João 3,36? Aí ele olha o texto bíblico, coça a cabeça, olha o texto bíblico. Como é que Deus não ama todo ser humano em todo tempo e lugar? Como é que então Deus pode estar irado com alguns aí? Por que Deus está irado com alguns? Incredulidade. Mas peraí, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Ok, então, se quem crê tem a vida eterna e quem não crê está debaixo da ira, então esse mundo aí tem a ver com quem crê. Há que se ter uma outra explicação para a palavra mundo. Eu espero voltar a esse ponto ao final. Qual é o que o ímpio, os perdidos, receberão no último dia? A morte eterna como pagamento, a ira vindoura, açoites e o horrível juízo e fogo vingador. Eu coloquei isso entre aspas porque eu estou citando o próprio texto bíblico. Ok? Se você depois voltar a Hebreus 10, 26 a 31, o texto está falando inclusive de apóstatas. Que esses receberão no dia do juízo, horrível juízo e fogo vingador. O texto vai dizer, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Isso é importante frisar, porque a noção também de universalistas e a noção de um herege do 2º ou 3º século chamado Marcion é que o Antigo Testamento retrata um Deus de amor, o Novo Testamento retrata um Deus o Antigo Testamento retrata um Deus de ira e de santidade, o Novo Testamento retrata um Deus de amor e bondade. Mas essa noção bonitinha, fofinha, popular, ela é destruída pelo próprio Novo Testamento. Como a gente vai ver daqui a pouco, na segunda metade, é Jesus, personagem de toda a Bíblia, que mais ensina sobre a perdição eterna e sobre o inferno. Okay? Então, o pagamento dos incrédulos e dos ímpios será a morte eterna, ira vindoura, esses açoites, horrível juízo, fogo vingador, que procedem daquele que é vingança, o Deus
que se revela na Sagrada Escritura, o Deus de Jesus Cristo. Okay? Qual a base para o julgamento? Aqui um outro ponto que talvez deixe algumas pessoas desconfortáveis. Aqueles que vão se apresentar diante do juiz serão avaliados segundo a vontade revelada de Deus. Quanto mais revelação, mais severo o julgamento. Okay? Tomás de Aquino e Dante não estavam de todo errados segundo o material bíblico. Se isso escandaliza você, você pode depois voltar a Mateus capítulo 11, versos 20 a 30, quando Jesus diz que vai haver menos juízo para Sodoma e Gomorra, Tiro e Sidom, do que Cafarnaum e Corazim. Quanto mais luz, mais severo o julgamento. Quanto mais conhecimento, mais pesado será o julgamento. Não há plano B. Mas, do outro lado, aqueles que não tiveram a revelação dada no Antigo Testamento, nem a revelação dada no Antigo Testamento, vão ser julgados segundo a base da revelação que tiveram. Por exemplo, Romanos 1, 18 a 21, o texto diz que a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça, contra homens que, tendo conhecimento inato de que Deus existe, esse Deus é criador, esse Deus é onipotente, preferiram adorar a criatura e o Criador, ao Criador. Eles distorceram essa revelação, adorando homem, ave, quadrúpede e réptil. E se você já viu Ben-Hur, você não precisa ser nenhum expert em mundo romano, quem que adorava homem, ave, quadrúpede e réptil? A estrutura de poder imperial romana. Estátua do César, como Deus, Otávio Augusto, na época, Tibério, celebrados como deuses, Deus vivo, no caso, Calígula dizia que era o Deus encarnado, inclusive. E o que os romanos carregavam nos seus escudos? Águias, javalis, escorpiões, répteis. O que Paulo está lembrando é que a estrutura de poder romana será julgada porque eles tiveram a revelação no coração de que Deus existe, esse Deus é criador, é o único Deus, esse Deus é poderoso, e eles preferiram distorcer essa revelação para adorar a criatura. Romanos 2, 1 a 8 vai levar a coisa um pouco além. O moralista já está debaixo da ira divina. Aquele que aponta o dedo para os outros, talvez Paulo tenha em mente Sêneca ali, ele já está debaixo do julgamento. Por quê? Porque ele tem uma lei moral gravada em seu coração e ele constantemente está quebrando essa lei moral gravada em seu coração. Então, nesse sentido aqui, o ponto não é porque somente Cristo é o único caminho. Se todo homem, toda mulher já está condenado, mesmo que nunca escutou a palavra dada no Antigo Testamento, a palavra dada no Novo Testamento, a pergunta séria é, por que ainda Cristo? Porque mesmo um homem, mesmo uma mulher que nunca ouviu de Jesus, nunca ouviu sobre o Êxodo, nunca ouviu sobre Moisés e a lei, esse homem, essa mulher, ele tem uma revelação de Deus em seu coração, ele tem a lei moral gravada em seu coração, e ele distorce a revelação de Deus e quebra constantemente essa lei moral, se tornando indesculpável. Se você está chateado comigo, acha que eu estou dizendo escandaloso, brigue com Paulo, só estou parafraseando o texto bíblico. Se você acha isso complicado, aponte outros textos bíblicos ou mostre uma outra interpretação alternativa para o texto bíblico. Não quero saber do que você pensa, do que você gostaria que fosse. Eu gostaria que fosse bem diferente, mas não é. É o texto bíblico que está dizendo. E entre crer que um Deus transcendente vem a mim e se revela na Sagrada Escritura e achar que um ser humano pode ganhar transcendência e se tornar, por assim dizer, o ponto de interpretação da cultura e do mundo, é muito mais racional, muito mais inteligente crer num Deus supremo que vem a nós e se revela a nós, e ele, transcendente, é que dá a interpretação da criação. Então, os homens serão julgados com base na luz que tiveram e não com base numa revelação que eles não receberam. Os que tiveram muitos privilégios terão maior responsabilidade. Por isso que a gente prega tempo fora de tempo. Por isso que a gente manda alguns dos nossos melhores filhos para serem missionários na África, na Ásia, na Amazônia. Por quê? Porque se homens e mulheres em outras culturas não ouvirem que não há nenhum outro nome entre os homens, ou dado entre os homens, pelo qual eles devem ser salvos, eles morrerão nos seus delitos e pecados. Eles morrerão e encontrarão
Não o Cordeiro de Deus, mas o leão da tribo de Judá. Incorruptível. Ok, fechando esse primeiro bloco aqui. O juízo final é fundamental para a fé cristã. Nós vemos o país da malandragem do jeitinho. Se você é rico, se você tem acesso a bons advogados, se você tem como pagar um bom escritório de advocacia, a cadeia não vai ser tão severa para você. Não importa que você tenha desviado milhões de impostos recolhidos, muitos sacrifícios do restante dos brasileiros. Como é que a gente não se mantém cínico diante desse mundo? Como é que a gente vê um menor de idade matando um pai de família ou matando, estuprando depois o cadáver de um adolescente, não se torna cínico? Por que a gente acorda dia a dia de manhã tendo algum tipo de esperança? Porque haverá um juízo. Haverá um tempo de retribuição. O incrédulo não tem esse tipo de esperança. O liberal, ele pode confiar que o partido, o Estado, possam vir a consertar alguma coisa, e nunca consertaram. Vide Cuba, Coreia, Venezuela, Albânia, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Estado não conserta, mas Deus conserta. Há uma palavra até para os maus juízes. O juizão está lá, com a sua toga, no seu palácio, muitas vezes insensível ao que a população gostaria que fosse feito quanto à justiça mesmo. Muitas vezes ele vai torcer as leis para favorecer A ou B. Aí depois você dá uma olhada no Salmo 82. Eles se acham filhos do Altíssimo, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. O juizão está lá em cima, Deus vai derrubar ele. Ele não agiu como um bom juiz, como um espelho de quem é Deus, ok, Deus vai derrubá-lo, ele vai ser despedaçado, ele vai ter que dar conta dos seus atos. Esse juízo final, então, é fundamental para a fé cristã. Ele vai ser um evento majestoso, a revelação do trono da sua glória, como nós já lemos, onde Cristo Jesus será revelado como juiz de vivos e mortos.